Fala galera, seja bem-vindo ao canal Ativação Sobrenatural. Eu sou o pastor Alan. Sou a pastora Ana Beatriz. E hoje nós queremos falar a respeito de relacionamento, de vida a dois. Antes de começarmos a falar a respeito disso, eu queria pedir que você se inscreva em nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, que nós estaremos compartilhando mais vídeo para a edificação da sua vida. Eu queria ler com você uma palavra que está em Gênesis 2, 24, que diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa palavra ela fala a respeito de um relacionamento a dois, onde não existe apenas a minha vontade como homem ou a vontade da pastora Ana Beatriz como mulher, mas existe ali um relacionamento de marido e mulher e acordo. Quando a Bíblia fala que o homem deixará o pai e a mãe e irá se unir à sua esposa e ambos serão uma só carne, ele está falando que para o relacionamento dar certo é necessário que haja concordância entre os dois, para que o relacionamento a dois venha funcionar, para que venha a ser um relacionamento abençoado, sem briga, sem discórdia. É necessário que marido e mulher estejam de acordo com tudo o que vão fazer. Muitas vezes a gente encontra e se depara com pessoas que têm relacionamentos onde o marido acha que não deve dar satisfação à sua esposa, acha que não deve dar explicações sobre o dinheiro que é gasto, sobre aonde vai, sobre a vida que leva. Eu vejo muitas pessoas que estão casadas hoje que vivem uma vida como se estivesse solteiro. E essa palavra fala sobre os dois ser uma só carne, ser um só propósito, ter uma só direção. Porque quando você casa com a sua esposa, você se torna um homem compromissado com ela. E o que muitas vezes nós vemos é que há homens que casam e ainda levam uma vida de solteiro, levam uma vida como se estivessem sozinhos. Tratam a sua esposa muitas vezes como uma amiga, não tratam como uma mulher que precisa ser tratada. A verdade é que muitos jovens hoje casam e eles não conseguem assimilar a vida de casado. Eles continuam levando uma vida de solteiro sem trazer essa palavra como uma base para a sua vida. Que nem a palavra diz, o homem deixará a sua família e se juntará à sua esposa e se tornar uma só carne. Eu entendo como que quando deixa a família, deixa o teu querer, as tuas vontades, os teus desejos, porque daí vão se tornar uma só carne. Então não tem como um casal dar certo se eu pensar diferente dele. Claro que são pessoas diferentes, com culturas diferentes, ensinamentos diferentes. Só que quando você casa, você tem que abrir mão de muitas coisas. Muitas vezes tem casamentos que não dá certo porque tem pessoas que levam a sua família pro casamento. Escuta mais a família. Claro, a família é benção, só que quando a gente se torna uma só carne, a gente tem que ver a nossa esposa como uma ajudadora, uma conselheira, uma amiga. Tem muitos maridos, como tem muitas mulheres que vê o marido como inimigo, mulher como uma inimiga. Não vê como um amigo, um ajudador, que você possa conversar, se abrir, desabafar. Muitas vezes procura pessoas que não vão te dar bom conselho. Vai dizer, não, se separa. Daqui a pouquinho tu acha outro, casa com outro. Só que o casamento é algo sagrado, o casamento é algo eterno. Deus ama o casamento, Deus fez o casamento. Então não é simplesmente eu vou casar e se não der certo vamos se separar. Você casou, ele tem defeito? Sim. Eu tenho defeito? Sim. Mas você casou. E se você não lutar pelo seu casamento, você depois vai se separar, vai achar outra pessoa, vai casar e também vai ter defeito. Porque todo mundo tem defeito, todo mundo pensa diferente, todo mundo, como tem qualidades, tem defeito. Só que é necessário que você deixe a sua mãe e seu pai, deixe as suas vontades, deixe aquele, não, eu sou assim, vou morrer assim, para que você se torne uma só carne, para que você tenha um casamento bom. É preciso você entender que você não casa para ser feliz. Você casa para fazer a sua esposa feliz. Quando eu casei para fazer a Ana Beatriz feliz. E ela casou para me fazer feliz. Então, quando a gente entende que ser uma só carne é um relacionamento a dois somente, porque o que nós vemos e o que a pastora falou é que muitas pessoas elas querem trazer os seus pais
Eu vejo muitas pessoas que colocam o pai e a mãe na frente da esposa, mas se você deixou o seu pai e a sua mãe e se uniu à sua esposa, se tornaram uma só carne, não tem por que você trazer eles. Não estou dizendo que você tem que ficar longe dos seus familiares, não é isso. Eu quero que você entenda que o relacionamento entre homem e mulher é apenas dos dois. Entende? A gente precisa pedir conselhos, e os nossos pais têm mais experiência de vida que nós, mas você precisa entender que tem coisas que vai ser você e a sua esposa que vão resolver, porque assim vai trazer para você um amadurecimento, vai trazer para você um crescimento, e você vai poder também dar um exemplo para outras pessoas a respeito do relacionamento. Então a gente precisa entender que quando nós queremos viver uma vida, um casamento abençoado, nós precisamos de ter duas coisas: deixar o pai e a mãe, se unir à sua esposa, se unir ao seu marido, viver a vida a dois e entender que quando casamos nós nos tornamos um só. Nós vemos muito casamentos que são individualistas. As pessoas são individuais, elas não conseguem ter a união no casamento, elas são pessoas que vivem um relacionamento individual, aonde tudo é do meu jeito, não do nosso jeito. Você entendeu a diferença? Tudo do meu jeito e não do nosso jeito. Então, quando a gente colocar essa palavra em prática e entender que relacionamento é parte de uma concordância, onde os dois lados precisam estar de acordo com tudo que vão fazer, as coisas vão começar a dar certo. Quando você entender que a minha vontade, muitas vezes, eu terei que abrir mão para fazer a vontade dela, ou muitas vezes aquilo que eu desejo não é bom para nós dois, então a gente tem que entender que quando eu me caso eu preciso tomar decisões que vai ser bom para os dois, não somente para mim, que não vai beneficiar somente ela ou somente eu, mas no relacionamento é necessário que você entenda que a gente tem que tomar decisões para benefício dos dois, do casal. E muitas pessoas a gente conhece, a gente ministra, a gente ora por muitas pessoas que têm casamentos individuais. E nós não somos assim. Nós somos pessoas que vivem os princípios da palavra. Nós vivemos em concordância, em acordo. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos estar de acordo com aquilo, senão nós não fazemos, para que a nossa vida seja uma vida abençoada, para que o nosso relacionamento seja um relacionamento abençoado, para que tudo aquilo que nós planejarmos fazer comece a dar certo. Então você precisa entender que tudo parte de um princípio, de deixar o pai e a mãe, de entender que relacionamento é eu e minha esposa, que não é somente algo individual. Eu preciso compreender que depois que eu deixo a vida de solteiro e eu caso, eu estou me unindo a uma pessoa diferente, mas que foi colocada por Deus ao meu lado para cumprir um propósito único. Porque quando você encontra sua esposa, Deus está te unindo a um propósito. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Então você precisa entender que para que esse propósito comece a se cumprir na sua vida, para que você comece a viver aquilo que foi estabelecido por Deus, é necessário que você entenda que casar não é somente para fazer sexo, mas é para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. E esse propósito só vai se cumprir quando você entender que não é um propósito individual, mas é um propósito onde eu ajudo ela e ela me ajuda, onde os dois vão caminhar juntos, onde os dois vão crescer juntos, onde os dois vão entender que tiveram um chamado e foram estabelecidos por Deus, foram colocados um do lado do outro por Deus, para que tudo o que Deus já preparou para suas vidas comece a dar certo. Então, se relacionar não é fácil, mas é necessário haver compreensão, é necessário haver perdão, é necessário haver amor, muitas vezes é necessário haver reconhecimento, porque é muito difícil as pessoas reconhecerem que estão erradas. É muito difícil o homem reconhecer que está errado, muitas vezes é difícil a mulher reconhecer que está errada, mas a base de tudo isso é entender que eu e a minha esposa somos um só. Que casamento não é feito por uma única pessoa, mas é feito por duas pessoas que se amam, que querem viver uma vida feliz, mas que para que vivam essa vida feliz, eles precisam entender que eles são uma só carne. Para mim foi difícil no começo, porque eu
Não peguei isso pra mim. Casei e me tornei uma só carne. Foi difícil porque daí eu queria tudo do meu jeito. Era tudo do meu jeito. Não, é assim, eu aprendi assim, vai ser assim. E eu fui fazendo assim. O primeiro ano foi o ano pra gente nos conhecer, aprender a conviver. Aí eu vi que se eu ficasse assim, nosso casamento não ia durar. Pra mim, o casamento é pra sempre. Então eu quis mudar. Falei, não, eu casei, então eu tenho que ser diferente. Eu tenho que começar a perguntar o que ele gosta também. A gente começou a ter uma conversa, um diálogo. Porque o casamento tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Tem muitos relacionamentos que as pessoas se dão melhor quando estão longe, porque daí consegue conversar mais, tem mais liberdade para conversar porque é por mensagem. O cara a cara é difícil, mas eu aprendi isso, conversar o cara a cara. Eu falei, não, a gente tem que conversar. A gente tem que discutir relação, não é brigar, mas discutir. Então eu comecei a perguntar, o que você não gosta que eu faço? Porque eu vim de cultura diferente. Sou gaúcha, ele paraense. Não gosto disso, não gosto disso, não gosto disso. Então tá bom, vou me esforçar para mudar nisso. Aí ele também perguntava, e você, o que você não gosta? Eu não gosto disso. E fui falando. E ele entendeu. E o primeiro ano de casado foi um ano para que a gente nos conheça e para que a gente possa mudar os nossos hábitos, mudar para poder se tornar uma só carne. Porque até então eram duas pessoas que não eram uma só carne ainda, porque não faziam um pelo outro. Fazia para si, mas a gente reconheceu que assim não daria certo, assim não duraria, então a gente mudou. E hoje a gente está ministrando sobre isso porque a gente é uma só carne, a gente vive um pro outro. Eu procuro fazer ele feliz, ele procura fazer me feliz. A gente não faz nada se não tiver de acordo. A gente aprendeu a pedir perdão um pro outro, não machuca mais pedir perdão, mas antes era difícil. Pedir um perdão era como se eu tivesse dizendo que eu estava errada. Mas não, mesmo que você tá certo. Mas se você pedir perdão, isso te deixa puro, te deixa limpo, te faz viver melhor e viver um relacionamento melhor. Eu já vi e vejo muitos relacionamentos frustrados. Relacionamentos que não tem diálogo, não tem conversa. Quando começam a conversar, se tornam em briga, porque um não suporta ver reclamação do outro. Mas um relacionamento para dar certo tem que ter diálogo, tem que ter conversa e não pode ser pelo celular, porque tem que ser o cara a cara, os olhos um olhando no outro e vendo a sinceridade da conversa. Aí você vai ver um casamento bom, um casamento agradável. Se você ter diálogo com o seu parceiro, você vai amar mais ele e ele vai te amar mais, porque a conversa é boa, porque a conversa tu diz o que tá te deixando frustrada, ele te diz o que tá deixando incomodado, e se você não conversa, não abre o seu coração, o diabo entra e ele começa a colocar sementes do mal em você. E você começa a pensar coisas da sua esposa e o seu esposo começa a pensar coisas de você que não é verdade. Mas ele vai alimentando aquilo porque vocês não conversam. Aí vai colocando a insegurança, os ciúmes. E aí você começa a desconfiar de coisas do seu esposo, desconfiar de coisas da sua mulher que não tem nada a ver, não faz sentido. Mas o diabo faz. Porque você deixou a brecha. Porque você deixou a porta aberta para o diabo entrar. Porque não teve diálogo. Então você precisa entender que quando um relacionamento se torna uma só carne, é quando eu compreendo a minha esposa e ela me compreende. Onde eu entendo que o meu pensamento não é mais individualista, mas é um pensamento a dois. Onde eu entendo que a minha vida é viver para fazer ela feliz e ela viver para me fazer feliz. Através de conversas, através de como a pastora falou, de diálogos, muitas vezes de compreensões, pedidos de perdão. E isso vai fazendo com que seu relacionamento se torne um relacionamento maduro, sadio, onde você aprende a respeitar, aprende a amar e aprende a se dedicar para fazer a sua esposa feliz e ela se dedicar para fazer você feliz. Queridos, eu quero que você que curtiu esse conteúdo, curtiu essa nossa conversa, que você se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, que você deixe o seu like, que você compartilhe com seus amigos essa palavra e que muitas vidas sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe e até um próximo vídeo. Deus abençoe.